Olá pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro. Voltando aqui para ainda falar um pouco sobre o atentado que houve no Rio de Janeiro contra 6 médicos. 6 médicos não, 4 médicos. E eu quero dizer para vocês que ainda não fui convencido da versão oficial. Por vários motivos. O primeiro deles é o seguinte: esses crimes não são simples. Esses crimes são complexos. A polícia do Rio de Janeiro não tem, como eu falei ontem e falei hoje o dia inteiro nas redes sociais, não tem credibilidade moral, técnica e política, até podemos dizer assim, para resolver um caso com essa complexidade em 12 horas. Não tem. Vai me desculpar, mas não tem. Todo caso que envolve máfia é complicado, porque normalmente, aí até lá nos anos 30, nos Estados Unidos, na Itália também, era assim, porque as máfias atuam também e muito em função da conivência da polícia, né? A gente não tem dúvida disso, especialmente no Rio de Janeiro. Lá dos Estados Unidos e Itália, a gente sabe por filme, sabe por história, mas no Rio de Janeiro a gente vive diariamente. Tem envolvimento dos órgãos de segurança. E aí, tudo o que aconteceu pode ser... Tem que sempre se pensar nisso. Se também não é um pano, uma cortina de fumaça para esconder outra coisa que seria o objetivo principal. Pode ser a tese oficial da polícia, que nós vamos falar aqui rapidamente? Sim, pode. Mas ainda está muito cedo e ainda tem muito ponto de interrogação. Eu vou levantar alguns pontos de interrogação aqui que nem a imprensa, que está atuando bem nesse assunto, imprensa séria, né? Ou dita séria, nem essa imprensa pegou certos detalhes que eu peguei e vou falar aqui para vocês em primeiríssima mão. Então ainda tem muito ponto nebuloso, tem muito interesse nisso. Toda vez, anotem isso vale para os Estados Unidos também, toda vez que a polícia corre muito para apresentar um resultado, claro, tem a pressão da sociedade e tal, mas normalmente é para esconder os malfeitos dela, a polícia. Então corre para achar um culpado. Normalmente esse culpado é morto em confronto com a polícia, ou, vamos ver aqui, lá entre os próprios traficantes. E assim, eu não confio. Vamos lá. A polícia, o Cláudio Castro hoje deu uma entrevista coletiva e fez um monte de coisa, e aí eu acho até perigoso, porque aí ele fala assim, vamos cada vez mais combater o tráfico e tal, não sei o que lá. Ele quase não falou da milícia, até falou um pouquinho, mas falou do tráfico. E aí, assim, com todo rigor, aí sabe o que quer dizer isso, né? Vai lá na favela, mata 52, sendo que 45 inocentes, dos 45, umas 5 crianças. Então, eu acho super perigoso, mas enfim, foi o discurso dele, que também não é novidade para nós. E disse que a polícia esclareceu tudo em 12 horas. Muito bem. Qual é o esclarecimento que ela faz? Ela diz o seguinte, que os caras que mataram eram traficantes que queriam matar um miliciano, um filho de um miliciano, mas que também é miliciano, estava preso até agora setembro, foi por algum motivo liberado da prisão. E que esse miliciano, que seria o alvo do atentado, que também seria um crime do mesmo jeito e teria que ser tratado com rigor,
Ele é parecido com um dos médicos que foi morto, o Perseu. Eu não peguei os sobrenomes, peguei só os primeiros nomes dos médicos. O Perseu. E que aí o Perseu estava ali com os outros 3 médicos. E aí os caras fizeram contato, tem um áudio que não diz nada, na minha opinião, dizendo assim, estão no posto 2, ali não é posto 2, ali é posto 3 ou 4. E aí que os caras estavam passando, aí os caras viram, ali, é o miliciano, vamos lá matar ele e tal. Aí saíram do carro, aí todo mundo já viu essa cena, e matam os caras. Aí, um primeiro parênteses. Podem ver as fotos. A foto que eles fazem antes, né, de serem mortos, fazem uma selfie lá os 4, umas garrafas de cerveja, mandam para a família, etc e tal. 3 dos 4 estão de costas para a rua. Miliciano, bandido, alguém que está devendo alguma coisa para alguém que sofreu algum tipo de ameaça, senta de costas para a rua? Não senta. Vai me desculpar, não senta mesmo. Aí os caras que estão passando, vem aqueles caras gordinhos lá de costas, esse é o miliciano, tá lá, de costas, é o miliciano. Não me convence. Sigamos. E aí, por engano, atiraram os 4 e não mexeram com mais ninguém que estava no quiosque. Que eram 2 quiosques, um do lado do outro. Mais ninguém foi. Aí, eles fugiram dali num carro branco que foi monitorado por câmeras e foram para a Cidade de Deus. Teve jornal que falou que eles foram para Penha. Agora parece que fecharam, é por isso que eu falei ontem que é difícil, porque a gente fica olhando e é impressionante como é que os próprios jornalistas são fracos, ruins, incompetentes, boa parte deles. Parece que foram para a Cidade de Deus. E 10 horas depois, aí detalhe, que eu já tinha falado ontem, acho. Quando você vê a imagem, os caras estão de calça comprida, algum calçado, sapato ou tênis e camisas, aparentemente, a imagem não deixa isso muito claro, escuras ou pretas, né? Esta não é vestimenta de traficante. Traficante a gente vê, não tem nenhum preconceito nisso, é apenas uma constatação. Quando você vê na televisão aquelas cenas, os traficantes estavam reunidos na Rocinha, na Maré, no Morro dos Macacos, no Salgueiro, na Mangueira, no Complexo do Alemão, seja lá onde for, eles estão de short, sandália baiana, sem camisa ou com camiseta. Não é aquele perfil de vestimento. Muito bem, mas isso é só um parênteses, fecha o parênteses. E aí, 10 horas depois, eles já estavam mortos, porque outros traficantes, aí dizem que traficantes da Penha, disseram não, eles não poderiam ter feito isso, mataram os médicos por equívoco, e aí vamos lá e vamos matá-los também. Primeira coisa, rapidamente a polícia já tinha a foto do miliciano que era parecido com o médico, Perseu. Estranho, né? Ou seja, ou ela já sabia, porque a polícia está sempre metida nisso, ou ela já sabia que aquele miliciano seria morto naquele dia. E aí já tinha essa informação, já sabia o nome, já sabia a foto, já sabia tudo, hein? Não sei, mas vamos lá, vamos continuar. E aí, mas isso ainda não tinha sido divulgado, porque isso era meio madrugada, manhã, parte da manhã, né? Porque se foi 1h da manhã, 10 horas, foi 11 horas da manhã que eles estavam mortos. Ainda estava muito tumultuado. Aí os traficantes, já sabiam que a polícia estava no encalço dos caras, que ia descobrir os caras. E aí? Ia descobrir, ia lá, ia prender, ou ia trocar tiro, ia matar. Por que os traficantes precisavam? Eles tinham alguma coisa a ver com isso? Não tinham. Aparentemente não. Os outros que eu estou falando, os traficantes justiceiros. Estranho. E aí, rapidamente, eles também resolvem, vamos matar logo. E mais,
Destruíram, isso tudo é notícia da imprensa, tá? Não sei se são verdadeiras. Destruíram o carro, aquele jeito deles, quebram tudo, levam lá no ferro velho, sei lá onde, esmaga lá com uns guindastes grandes e tal, não sei o quê. Vem cá, se o caso foi esse, se foi esclarecido, né? Estou fazendo a hipótese da polícia, que eu não confio e não concordo. Para que precisava destruir o carro? O carro, provavelmente roubado, que os traficantes usaram, foram lá, mataram por equívoco os médicos, que era para matar um miliciano, mataram os médicos, que era parecido. Por que precisava? Se precisou destruir o carro, é porque o carro tem alguma informação, algum detalhe, alguma coisa que pode mostrar que esta versão não é verdadeira. Concordam comigo? Se a versão é essa, se isso foi o fato, não tem por que acabar com o carro, sumir com o carro. Porque não é sumir que ele possa ser achado amanhã. Sumir, assim, destruir o carro para não sobrar nada dele, para ninguém pegar nada ali. O carro deveria ter provas de que o que aconteceu não foi isso que eles estão falando. E é por isso que precisou ser destruído. Isso para mim é lógico. Você não precisa ser policial, nem jornalista. E os jornalistas não falaram isso. Esse é um dos pontos que eu, olhando aqui, pensei que nenhum jornalista comentou. Vamos seguir. Aí, esses homens foram achados mais tarde, mas pelo estado do corpo, os peritos dizem que foram mortos por volta de 11 horas da manhã, foram achados já no final da tarde de hoje, na região ali de Curicica e Cidade de Deus, em 2 carros. Eram 4 homens mortos, 2 já foram identificados, 2 não. E aí esses homens, esses traficantes, estavam de bermuda, camiseta e, segundo a reportagem, tênis, não sandália. Mas é um visual, uma vestimenta muito mais próxima da vestimenta habitual de traficantes, que não aquelas calças compridas, pretas e camisas pretas dos assassinos. Outra coisa que nenhum jornalista levantou qualquer suspeita. Agora vamos ao detalhe, para mim, mais importante. O Perseu, médico Perseu, morto, era o cara parecido com o miliciano, que era o alvo. Dos 4 atingidos, 3 morreram e 1 está no hospital, o Perseu foi que levou menos tiros, segundo informação da perícia que a imprensa publicou agora também, já no início da noite. O Perseu levou 5 tiros. O Marcos Corsato, que era aquele mais velho, de 62 anos, levou 6 tiros. O Diego, que é o irmão da Sâmia, que aí eu continuo achando que tem essa história de ser o irmão da Sâmia, levou 8 tiros. É bem significativo. O alvo, pela versão da polícia, levou 5 e o Diego, o irmão da Sâmia, levou 8. E o Daniel, que é o que está internado, levou 14 tiros. É um sobrevivente mesmo. Tudo bem, quer dizer, tudo bem, nada, o cara está lá todo ferrado no hospital. É que, pelo que eu entendi, ele cai, e aí ele cai e parece que a maior parte desses 14 são nas pernas, no braço, na mão, enfim. Os outros foram letais e ele não levou, ainda bem para ele, nenhum tiro letal. Mas vejam bem, o alvo, parecido com o miliciano, levou 5 tiros. Os outros todos levaram mais. Um levou 6, outro levou 8, outro levou 14. Tá estranha essa história, não tá? O alvo é aquele cara... Quando esses caras têm um alvo, eles dão 30 tiros para matar o alvo e não ter chance do cara sobreviver. Muito estranho. É muito estranho. Enfim, na minha opinião... Na minha opinião, não. Isso é... Os 4 que foram mortos, os 4, aspas, traficantes que teriam matado, que foram mortos,
Foi uma queima de arquivo, eu não tenho a menor dúvida disso. E esse tipo de queima de arquivo é método da polícia e dos milicianos. Polícia barra milícia. Os traficantes, o cara fez merda, vai lá, vai ser preso, vai morrer no tiroteio. Ou então, o traficante normalmente mata traficante quando tem rixa entre eles, quando um dá a volta no outro, quando tem disputa de poder, o cara quer tomar a favela do outro, o ponto de droga do outro. Normalmente é assim, ou quando tem aquelas regras, aquelas leis que eles impõem nas comunidades, que o cara vai lá e pisa na bola. Isso pode ter sido uma regra descumprida que pisou na bola? Pode. Mas olha, o método, toda a característica é de execução de milícia e não de traficante. A queima de arquivo é método de milícia e polícia. E aí, mas foram os traficantes. Gente, a gente sabe das histórias. Vejam, aliás, eu sugiro, vejam o documentário que tem sobre o Amarildo. Eu acho que é no Prime. Acho que é no Prime. Acho que não é na Netflix. É um excelente documentário e mostra como a polícia faz esse tipo de coisa. Vejam, nem gosto tanto, mas vejam aquele Tropa de Elite, os dois. Também dá uma boa ideia do que é. A polícia, quando quer, ela encomenda ao traficante, até em troca de favores. A gente não perturba vocês aí, mas apaga esses 4 aí. Vocês não sabem disso? Tem preso que sai da prisão por um cochilo do carcereiro, ou o carcereiro dizendo para ele, cara, vou quebrar teu galho, me dá aí R$100, R$200 que eu vou te liberar aqui, e aí deixa a porta aberta e tal, só para o cara sair e ser morto aqui do lado de fora. Ou tem encomenda para que o carcereiro deixe ele ficar sem vigilância junto com outros que vão matá-lo dentro do presídio. Normalmente, o Hélio Luz, lá na década de 90, que foi chefe de polícia do Rio de Janeiro, ele falou, eu assisti uma palestra dele, aliás, promovida pelo sindicato lá da nossa categoria, na época que eu e outros colegas, companheiros, éramos diretores, na época que o sindicato fazia alguma coisa que preste, não o que hoje em dia tem feito. A gente fez uma palestra com ele e ele disse, o crime não é organizado, quem organiza o crime é a polícia. Ele falava isso naquela época. Então, assim, não me convenceu até agora nem um pouco. A Sâmia hoje deu uma rápida entrevista, muito comovida ainda com tudo, e dizendo que ela e a família já pediram que querem ter acesso a todos os documentos, toda a apuração da polícia sobre isso. Não me convenceu até agora. E acho que esses pontos que eu levantei aqui, esses são 3 pontos que eu levantei aqui, que ninguém da imprensa falou até agora, acho que são pontos interessantes que deviam ser, no mínimo, questionados. A autoridade policial, a polícia tem que responder essas coisas. Essas coisas não são coincidência. Não são coincidência. Então, assim, pode não ser exatamente isso, pode não ser exatamente o que eu estou pensando, mas essa história ainda não fecha. Eu tenho convicção disso. Pelo menos a mim, não convence. Tchau. Bom final de semana.